Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde. Vamos lá para mais uma conversa. Conforme eu prometi, nós iríamos ter alguns encontros para tratarmos de como nós estamos nos organizando para o retorno às aulas presenciais. Esse é o segundo vídeo que a escola está gravando, direcionado também a vocês, pais, mães ou responsáveis pelas crianças matriculadas na nossa escola. E o objetivo desses encontros é justamente deixar vocês cientes, informados a respeito das normas que nós teremos que cumprir assim que tivermos uma definição de quando as aulas presenciais vão retornar. No vídeo anterior, eu já deixei explicado para vocês de que a volta ainda não tem uma data definida e permanece assim. Ainda não temos uma data para o retorno às aulas presenciais e continuamos com ações de preparação das escolas para esse retorno. Uma dessas ações é justamente tratar de informar vocês, pais e mães, como será o atendimento da escola quando esse retorno ocorrer. Não será, já havia dito a vocês antes, uma rotina idêntica à rotina que nós tínhamos antes. Então, é necessário que a gente mantenha sempre esse canal de comunicação e esse diálogo constante para que vocês fiquem informados de como a gente deve proceder assim que as aulas presenciais forem autorizadas nas escolas públicas do Recife, tá? E hoje nós vamos tratar de um tema que talvez seja um dos mais importantes temas que está contido no protocolo de ações e prevenção à Covid-19 para o setorial da educação. Esse protocolo, como eu disse antes, foi elaborado pela Secretaria de Saúde e nós tomamos conhecimento dele na semana anterior e estamos agora na fase de divulgação dessas regras, dessas normas que nós teremos que cumprir quando as escolas voltarem a funcionar, tá? Então, nós vamos conversar hoje sobre o distanciamento social. Vocês já devem ter escutado falar muito nisso através das mídias, na imprensa, nas redes sociais. E a gente gostaria de esclarecer para vocês que na escola não será diferente. A pandemia nos forçou a tomar atitudes diferentes daquelas que nós estávamos habituados antes. E o distanciamento social é uma dessas novas atitudes que cada cidadão deve tomar a fim de se proteger do contágio, a fim de proteger seus parentes, seus familiares e amigos. Então, o distanciamento social é um ponto crucial para que as escolas possam voltar a funcionar com segurança. E aí, como é que o distanciamento social é feito nas escolas? Vocês já devem ter vivido na prática o distanciamento social em diversos locais públicos que a gente frequenta hoje em dia, não é? Nos shoppings, nas lojas do comércio, nos bancos, nesses locais que já estão funcionando, que voltaram a funcionar e atender ao público, foi necessário o estabelecimento de normas de distanciamento social para garantir a segurança mínima das pessoas que frequentam aquele ambiente. E na escola não vai ser diferente. Nós teremos também que adotar medidas de distanciamento social. A maior parte dessas medidas são de responsabilidade da própria escola. E eu vou nomear algumas delas para vocês terem ideia.
Pelo protocolo, nós teremos que garantir a distância mínima entre os alunos nas salas de aula de 1,5 m, tá? Por essa razão é que a nossa volta, o nosso retorno, quando ocorrer, ele não poderá ser com 100% da capacidade da escola funcionando, ou seja, nós não vamos poder receber todos os alunos todos os dias. Nós vamos ter que reduzir a quantidade de crianças no ambiente escolar durante o dia. Então, o distanciamento social prevê que as crianças devem ficar afastadas umas das outras nas salas de aula por pelo menos 1,5 m de distância. E aí caberá à escola organizar as salas para que essa distância mínima seja respeitada. E aí eu volto a dizer, isso é de competência da administração da escola, seja com a marcação das bancas, seja com a retirada das bancas excessivas, não é? Para que a gente possa organizar as salas de modo que as bancas fiquem com esse distanciamento mínimo umas das outras, tá certo? Mas é uma medida que vai ser tomada pela escola, tá certo? Esse distanciamento mínimo de 1,5 m, ele vai ser seguido em praticamente todos os ambientes da escola, exceto no refeitório. O refeitório escolar vai precisar de um distanciamento maior do que os demais ambientes, porque no refeitório, durante as refeições, as crianças estarão sem a máscara, tá certo? Então, vocês estão entendendo a diferença? Na sala de aula, a criança vai ter que usar a máscara, então a distância mínima é de 1,5 m, não é? No refeitório, quando essa criança for se alimentar, ela vai precisar tirar a máscara, obviamente. Então, quando se tira a máscara, a gente já sabe disso, o risco de contágio, de transmissão é muito maior. Então, claro que ninguém come de máscara, não é verdade? Então, as crianças terão que tirar a máscara obrigatoriamente na hora de se alimentarem. Então, por conta disso, o distanciamento no refeitório será de 2 metros. Ele é um pouco maior do que o distanciamento nos demais ambientes. O que é que isso afeta a vida de vocês? Praticamente nada, porque quem vai vivenciar essa experiência de distanciamento social na escola diretamente são os alunos e os professores, além, é claro, dos funcionários. Mas vocês, pais e mães, que já não estarão aqui durante o turno, não serão tão afetados por essas medidas. Haverão outras que serão tomadas e mais adiante eu vou trazer para vocês também quais medidas vão afetar diretamente vocês, pais, né? Por enquanto, essas que eu estou falando vão afetar as crianças. Então, elas vão ter que permanecer afastadas por 2 metros no refeitório. Então, a gente vai ter que controlar a quantidade de crianças, não tem saída. Tanto a quantidade de crianças na sala de aula vai ter que ser controlada, nós não vamos poder ter a sala de aula cheia, né? E por isso que a gente vai precisar fazer o rodízio, tá certo? Todas as crianças vão ter aula presencial num dia, aula remota no outro. Então já saibam que quando ocorrer o retorno vai ocorrer dessa forma, com o estabelecimento de rodízio, tá? Mais adiante eu vou explicar para vocês detalhadamente como será o rodízio, quais são as turmas, qual o dia de cada um. Não se preocupem, porque assim que tivermos uma data definida, essas questões serão repassadas para vocês de forma mais direta, né? Seu filho vai ter aula dia tal na escola, seu filho vai ter aula online dia tal, para que todo mundo fique sabendo e não se engane e a criança termine vindo para a escola no dia que ela não é para vir, certo?
Então, voltando à temática do distanciamento, essas medidas vão ser tomadas em todos os ambientes, no pátio escolar, nos corredores, nas salas de aula, nos banheiros e em todos os ambientes a gente vai ter que ter esse distanciamento mínimo. E como é que isso é feito? Isso é feito com marcação no chão, né? Vocês já devem ter presenciado em alguns locais onde essa marcação de distância mínima é feita. Na escola não será diferente, tá certo? Ela vai ter essa demarcação de distância entre uma pessoa e outra. Isso tudo cabe à escola fazer. Mas então, por que o senhor está agora, diretor, trazendo questões para a gente que cabem a vocês da escola providenciar? Porque distanciamento social não quer dizer apenas a distância entre uma pessoa e outra. E aí é onde eu vou entrar na questão principal que envolve as famílias. E onde a gente vai precisar sim da ajuda de vocês, pais e mães, em casa, orientando os filhos de vocês em relação a isso. Porque vejam, de que adianta nós termos o distanciamento marcado nos ambientes, a distância da cadeira, a distância da fila, a distância da mesa, se a criança não tiver compreensão do objetivo desse distanciamento? Vocês estão entendendo por que é importante a família entrar nesse debate? Porque caberá aos professores fazer esse trabalho em sala de aula com seus alunos, mas também aos pais e mães em casa ensinarem seus filhos que devem respeitar o distanciamento mínimo. Por quê? Porque vejam bem, o distanciamento social, além de nos separar, não é, por uma distância mínima demarcada, ele também implica em mudança de hábitos. E no nosso caso, que somos brasileiros, quais são os hábitos que nós tivemos que mudar, principalmente do ponto de vista das relações humanas, não é, que nós temos uns com os outros? Nós temos que evitar aperto de mão, abraços e beijos, certo? E aí, quando eu falo de beijo no contexto escolar, eu estou falando do beijo no rosto, obviamente, tá? Então, vejam, eu vou agora pedir a vocês, pais, que já comecem a orientar seus filhos em casa em relação a esses 3 aspectos do distanciamento social, porque são de fundamental importância para que esse retorno seja feito com segurança e que nós tenhamos sucesso no nosso retorno. Porque vejam só uma coisa, não adianta nada nós reabrirmos a escola quando a prefeitura determinar e depois um órgão fiscalizador chegar à conclusão de que nós não estamos cumprindo o protocolo e mandar fechar a escola novamente. Então, para que a gente tenha sucesso nessa empreitada, nós vamos ter que dar cada passo muito bem pensado, muito bem planejado e muito bem articulado entre a escola e a família. Jamais o trabalho será feito de forma isolada, pela escola sozinha ou pela família sozinha em casa. Então, o que eu venho pedir hoje a vocês? Que vocês já comecem desde já a conversar com suas crianças em casa a respeito disso. De que, quando as aulas voltarem, e aí a gente está falando de crianças que não têm o mesmo entendimento de um adulto, não é? A gente tem que ter mais paciência com elas, a gente tem que ser mais didáticos, a gente tem que orientar de uma forma mais ampla, porque elas são crianças e elas têm mais dificuldade de entender o contexto que nós estamos passando. Elas são crianças, elas vivem num universo infantil, embora muitas delas já sabem do perigo do contágio, já sabem dos efeitos que a doença traz e sabem também que a doença mata, não é? Então,
A gente trabalha essas questões com nossas crianças de uma forma didática, mas a gente também não pode deixar de alertá-las quanto ao perigo. É a mesma coisa que ensinar seu filho a atravessar a rua, antes de atravessar a rua, olhar para os dois lados, se não tem um carro vindo. É a mesma coisa. Quando a gente está com nossos filhos na rua, a gente ensina a eles certas regras de segurança, não ensina? Ensina. Não conversar com estranho, não atravessar a rua sem olhar, andar olhando sempre para os lados, para a gente poder garantir que os nossos filhos fiquem em segurança. Então, caberá a vocês, pais, também nos ajudarem nesse sentido. E eu gostaria de enfatizar esses 3 pontos que vocês devem conversar com seus filhos desde já. Quando voltar para a escola, não pode apertar a mão, seja do colega ou da professora, não pode abraçar, seja o colega ou a professora, não pode beijar, seja o colega ou a professora. Essas 3 coisas são difíceis de conseguir com as crianças, porque elas são espontâneas, não é? Nós adultos já temos dificuldade, imagina as crianças. Elas são espontâneas, elas são mais afetivas, elas têm necessidade do contato físico, e esse contato físico não vai ser possível, infelizmente, né? Infelizmente, e a gente vai ter que se acostumar a essa realidade. Então eu gostaria hoje de trazer para vocês esse tema para a gente conversar, refletir, pensar. Não é só assistir o vídeo do diretor, não. É assistir o vídeo do diretor e começar a pensar. O que eu posso fazer para ajudar a escola quando as aulas voltarem? E agora, nesse momento, já agora, não precisa esperar as aulas voltarem para começar a fazer esse trabalho com seus filhos. Vocês podem sim, desde já, começar a orientar as crianças, porque essa orientação não vai servir somente para o ambiente escolar, vai servir para qualquer ambiente onde seu filho esteja. Ela vai saber que o contato físico hoje, nos dias de hoje, representa um risco. E a gente precisa ter cuidado, porque o risco de contágio é muito maior quando a gente tem contato físico com outras pessoas, tá certo? Então eu peço que desde já vocês comecem a fazer essas conversas com os filhos de vocês, porque quando a gente voltar, a gente não vai poder abraçar, a gente não vai poder beijar, a gente não vai poder segurar na mão do coleguinha, nem da professora. E isso para uma criança de 4, 5 anos entender não é fácil nem é simples, é preciso muita conversa. E essa conversa também deverá ser feita em casa. Essa conversa, essa precaução, ela também tem que ser dada em casa. E tem que ser dada diariamente. Não é só uma vez, porque a criança vai, com o tempo, adquirindo o hábito e mudando a postura. É isso que a gente tem por objetivo, é que a criança mude a postura ao longo do tempo. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Eu não estou dizendo a vocês que vai ser fácil, nem para nós educadores, nem para vocês pais. Vai ser um desafio, mas a gente tem que enfrentar. Nós não vamos poder ficar com as escolas fechadas eternamente, não é? Nós vamos ter que começar a enfrentar esses desafios, ultrapassar essas barreiras e nos unirmos, escola e família, para a gente alcançar o objetivo maior, que é abrir a escola, mas abrir a escola com segurança, tá certo? Porque não vai adiantar de nada a gente abrir, passar uma semana funcionando e na outra semana a escola não resistir a uma fiscalização, porque certamente haverá fiscalizações, certo? As fiscalizações vão ocorrer dos órgãos competentes, é claro, Vigilância Sanitária, a própria Secretaria de Educação, Ministério Público, Secretaria de Saúde. São órgãos que vão acompanhar as escolas de perto assim que elas abrirem. E nós vamos ter que estar cumprindo essas normas para não corrermos o risco desses órgãos chegarem à conclusão que a escola não poderá abrir mais, não é? Então a gente precisa ter esse cuidado, essa cautela. Então eu peço já desculpas porque o vídeo de hoje foi um pouco mais longo do que o anterior. Acho que na sexta-feira eu já coloco outro
já falando sobre o rodízio e já dando a vocês maiores explicações sobre ele, de como ele vai ser feito, como é que ele vai ser organizado, qual é o dia que meu filho vai para a escola, qual é o dia que meu filho não vai. Tudo isso a gente vai explicar para vocês no próximo vídeo, que certamente sairá na próxima sexta. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e novamente eu conto com vocês nessa tarefa, nessa missão de conseguirmos nos organizar para garantir o retorno quando ele ocorrer de forma segura e de forma sustentada, porque não adianta abrir e depois de 15 dias fechar, tá certo? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, se cuidem, continuem tomando os cuidados e as precauções, porque nós ainda estamos vivendo uma das piores fases da pandemia, com uma quantidade de pessoas muito grande, internadas, sofrendo, famílias perdendo entes queridos. Então, se algum conselho eu posso dar a vocês agora, nesse momento, se cuidem, tomem cuidado, tenham precaução, porque a situação não está fácil, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.